Se seu filho já anda, quer dizer que ele não precisa mais de fisioterapia? Será que a fisioterapia é necessária apenas para crianças que ainda não adquiriram a marcha? Essas dúvidas que eu vou esclarecer nesse vídeo hoje. Olá, eu sou a Carolyn Benzik, fisioterapeuta infantil e fundadora da clínica Neuropedic que fica aqui em Balneário Camboriú. Hoje iremos falar sobre um mito comum, que é que a fisioterapia é necessária apenas para crianças que ainda não adquiriram a marcha, que a função da fisioterapia é ajudar a criança a andar. Mas existem vários outros aspectos que nós precisamos analisar antes de indicar ou prescrever uma intervenção fisioterapêutica para uma criança. A fisioterapia serve apenas para a criança andar? Mito ou verdade? Isso é um mito. Existem inúmeros aspectos que nós precisamos analisar antes de prescrever e indicar uma intervenção fisioterapêutica para uma criança, para que ela tenha seu desenvolvimento de forma funcional e saudável. Existem diversas razões para que a fisioterapia seja necessária e indicada para uma criança. Vou listar alguns que podem te ajudar a analisar se talvez a sua criança precise ou não de fisioterapia. Isso vale tanto para crianças típicas ou atípicas, sem nenhuma alteração neuromotora. A criança pode ter alterações posturais ou deformidades, como por exemplo a escoliose, que tanto uma criança típica ou uma criança atípica pode ter. Outra deformidade é também deformidade nos pés, como os pés pronados, deformidades no joelho, uma luxação ou subluxação de quadril. E nesses casos é extremamente importante que seja feita a fisioterapia para evitar dores futuras ou até mesmo naquele momento da criança e outras deformidades decorrentes da primeira que aconteceu. Andar na ponta dos pés também é um caso que a criança já anda e ela precisa de fisioterapia mesmo assim, porque ela pode estar com algum encurtamento muscular, alguma alteração de equilíbrio ou coordenação que está fazendo ela andar na ponta dos pés. Além disso, o andar na ponta dos pés em si também pode levar a encurtamentos. Então, pode necessário, além da intervenção fisioterapêutica, prescrição de equipamentos e recursos para ser usado em casa e durante o dia, como por exemplo órtese, palmilha, sapatos adequados, enfim, entre outros. A criança pode ter dificuldade de coordenação motora e equilíbrio, mesmo que ela já ande, seja por questões neurológicas ou até mesmo da criança mesmo, de uma criança típica. E nesses casos, a fisioterapia também pode ser necessária ou até por questões neurológicas, geralmente é uma recomendação a intervenção fisioterapêutica. Ela pode ter essas dificuldades nas habilidades mais refinadas, como por exemplo pular, correr, subir escadas sem apoio, descer, subir e descer rampas, por exemplo. É uma criança que cai muito, que tropeça muito. A fisioterapia pode ser muito útil nesses casos. Até mesmo quedas frequentes, que também é uma indicação aí de fisioterapia para crianças que já andam, podem ser decorrentes dessa falta de coordenação e de equilíbrio. As quedas, além dessa falta de coordenação e de equilíbrio, também podem estar relacionadas a desequilíbrios musculares, a alguma deformidade dos pés, alguma dificuldade motora específica, alguma fraqueza muscular. E para entender o motivo dessas quedas, é importante a avaliação de fisioterapia para ver se há necessidade de uma intervenção fisioterapêutica. Bebês com torcicolo congênito. Essa é uma indicação bem comum aí da fisioterapia ou até mesmo da osteopatia, que ajuda muito no desenvolvimento dos bebês. Porque se o bebezinho ele nasceu lá com esse torcicolo, essa tensãozinha muscular, essa tensão ela precisa ser liberada para que o bebê volte a ter uma simetria corporal, evitando outras compensações ou até mesmo a simetria craniana, por exemplo. O torcicolo congênito em si também pode levar a atrasos no desenvolvimento motor. Por isso que é importantíssimo que desde o início, assim que é percebido que o bebê está com uma inclinaçãozinha ali do pescoço, já seja procurada uma avaliação de fisioterapia. Atraso no desenvolvimento motor. Essa é uma indicação também muito comum da fisioterapia, que até mesmo os pediatras costumam indicar, ou os pais já chegam para a gente para avaliação de fisioterapia assim que percebem um atraso. É importante que desde que seja percebido o primeiro atraso do bebê,
já seja procurado uma avaliação de fisioterapia para entender os motivos, para talvez iniciar uma intervenção, para ser passadas orientações para os pais fazerem esses exercícios, essas atividades corretas, esses estímulos corretos em casa, para que esse atraso no desenvolvimento não vá acumulando. Então, por exemplo, o bebê teve um atraso ali para sentar, ele sentou depois da idade. Se a gente esperar que se corrija sozinho e deixar que esse atraso aconteça, todas as outras habilidades vão atrasando também. E isso pode levar a atrasos em aspectos globais do desenvolvimento motor da criança. Outro caso comum de indicação de fisioterapia é a necessidade de reabilitação ortopédica, como por exemplo pós-cirúrgico. A criança luxou alguma região, como o quadril, e precisou de cirurgia. A criança fraturou o braço e precisa de uma atenção fisioterapêutica nesse pós-cirúrgico para ter uma reabilitação adequada e não acontecer compensações e outros problemas futuramente. E o último caso que vou citar aqui, mas não menos importante, são os casos de disfunções respiratórias. Isso pode ser desde crianças que têm essas disfunções crônicas, que são crianças que fazem uso de traqueostomia, por exemplo, mas também de bebezinhos que podem vir a ter bronquiolite, que tem uma pneumonia. Nesses casos, a fisioterapia também vai ajudar nessa reabilitação pulmonar e até eliminar essa secreção, deixar a criança mais confortável, respirando melhor. Muitas vezes, os pais acreditam que por a criança andar, ela já não precisa mais de fisioterapia. Mas, pelo fato de a criança andar, não significa que seu desenvolvimento motor está completo ou que ela não precisa mais de nenhuma ajuda. Quando esses desafios, essas dificuldades aparecem, é importante que eles sejam tratados e sejam observados com cuidado e atenção logo no começo. Assim a gente evita dores futuramente, compensações corporais, assimetrias, enfim, tudo isso que pode gerar dor, incômodo e dificuldades mesmo motoras na adolescência, na vida adulta. Então, se houver dúvidas sobre o desenvolvimento do seu filho, procure uma avaliação fisioterapêutica para identificar o que está acontecendo e como que a fisioterapia pode ajudar a resolver isso, tanto nas sessões como orientações do que você pode fazer em casa. Lembrando sempre de procurar sempre um profissional especializado no público infantil. É este que vai conseguir te orientar de forma adequada nesse desenvolvimento motor. Concluindo, então, a fisioterapia não é apenas para crianças que ainda não adquiriram a marcha. Existem diversos outros aspectos que nós podemos trabalhar e ajudar a criança ao longo do seu desenvolvimento, como, por exemplo, a reabilitação ortopédica, disfunções respiratórias, atrasos de desenvolvimento motor, assimetrias corporais, entre outros. Então, se seu filho já anda, mas possui quedas frequentes, alterações de coordenação motor e equilíbrio, vai passar por alguma cirurgia que precisa de reabilitação, tem atraso no desenvolvimento motor, procure uma avaliação especializada de fisioterapia infantil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos conteúdos diários lá no Instagram da clínica, que é @neuroped. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like e também pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, caso tenha ficado alguma. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre reabilitação e estimulação infantil.